Olá, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com o nosso programa Cronologia Bíblica, Histórico e Profético, da TV Manaim. E a TV Manaim está vinculada à Igreja Cristã Maranata. E nós estamos aqui em mais um episódio onde nós vamos tratar cronologicamente sobre a vida de Abraão, a sua experiência com o Senhor. E nesse episódio, que nós vamos nomeá-lo como o sacrifício de Isaac, Isaac, filho da promessa, né? Um filho prometido por Deus para Abraão, que já estava avançado em idade, a sua esposa também avançada em idade, mas por uma operação de Deus, por um milagre da parte de Deus, Isaac é dado a esta família. Está comigo aqui conosco o pastor Roberto Pedra. A paz do Senhor, pastor, seja bem-vindo novamente ao nosso programa. A paz do Senhor, pastor Alex, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos. Vamos continuar os nossos estudos da Palavra de Deus. Nós vamos iniciar aqui lendo um texto que está no livro de Gênesis, no capítulo 22, no verso de mesmo número, o verso 22, para nós darmos início aqui, pastor Roberto, a respeito dessa questão que é muito profunda, porque quando nós vamos falar o sacrifício de Isaac, nós vamos ver aqui a obediência de Abraão, a sua fé, o seu compromisso integral com Deus, um Deus que o chamou, mas que agora Deus requer algo que é muito profundo e muito difícil, né? Nós, como pais, aqueles que estão aqui nos assistindo como pais também, vão se colocar no lugar de Abraão e dizer assim, é muito difícil aquilo que Deus solicitou para Abraão, mas quando nós vamos olhar isso do ponto de vista profético, nós vamos ver que é algo extremamente belo e profundo que toca muito as nossas vidas. Mas o texto ele diz assim, Gênesis 22, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então o texto aqui ele traz alguns aspectos, por quê? Quando nós olhamos cronologicamente, desde o primeiro episódio que nós falamos aqui sobre o primeiro, o segundo episódio sobre a criação de todas as coisas, Deus, como um Deus onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Sim. Então, desde a criação, Deus ali, ele já projetava ali que ele precisaria de um recurso para resgatar o homem, porque o homem iria errar, ia pecar, se afastar. Ele precisaria de um recurso para que o homem pudesse vê-lo como Deus, o amá-lo como Deus. E ele vai fazer isso com esse exemplo, porque o texto diz que o Senhor ele chama Abraão e fala assim, toma agora o teu filho, o teu único filho. Mas se nós formos olhar, Ismael já havia nascido, que era o filho da escrava. Sim. Mas a expressão aqui, ela vai muito além da vida de Abraão, porque Deus estava falando dele mesmo. Sim. Da experiência dele, porque o Senhor Deus iria dar o seu filho, o seu único filho, porque aqui já estava apontando profeticamente para a pessoa de Jesus. Sim. Então o recurso para a minha salvação, para a salvação do pastor Roberto que está aqui, para a salvação de você que está nos assistindo, seria o único filho de Deus, que é o Senhor Jesus. E o texto continua dizendo assim, Isaac a quem amas, né? E aí nós vamos ver lá na frente, quando João Batista ele vai batizar o Senhor Jesus, uma voz, né, o Senhor Deus da eternidade, esse é meu filho amado, a quem me compraz, né? Então o Senhor estava mostrando ali, olha, eu vou dar aquilo que eu tenho de mais precioso para resgatar a vida do homem, que é o meu único filho, a quem eu amo, né? Sim. Eu e o Pai somos um, né? O Senhor Jesus sempre falava isso. E termina, e vai à terra de Moriá, né? Porque lá na eternidade houve uma decisão, né? Um pacto, né? A quem enviarei e quem há de ir por nós, né? Está lá no livro de Isaías essa profecia, e Jesus ele se propõe a isso, eis-me aqui, envia-me a mim. Sim. Então, o ir à terra de Moriá, profeticamente mostrando que o Filho de Deus, o Senhor Jesus, que é eterno, que é Deus também, se faria homem e viria a este mundo para cumprir essa vontade do Pai, que era morrer por nós na cruz do Calvário. Sim. É uma das montanhas que eu te direi. E nós só entendemos isso, né? E a gente sempre fala isso, pela revelação. Sim. Então, essa experiência que nós vamos tratar aqui hoje, sobre a vida de Abraão e Isaac,
Deus pedindo a Abraão a vida do filho, profeticamente vai mostrar a história de um Deus maravilhoso que deu o seu único filho por nós na cruz do Calvário. A morte, ela é realmente muito forte e ela fere, ela dói. E quando o Senhor aqui manda a Abraão a entregar o seu filho, quer dizer, era o sentimento, como você disse, porque Jesus morreria no nosso lugar, para que a morte não nos atingisse. Ele sofreu isso, nos substituindo. Ao invés de nós morrermos, ele morreu por nós. Então aquela dor, aquele sofrimento que Deus poupou a ele, mas o Pai passou e sofreu isso por nós, né? Para que o homem não morresse. É interessante porque nós vamos ver nesse episódio aqui que, como o pastor Roberto está dizendo, Deus solicita isso de Abraão, mas depois providencia o recurso para que ele seja poupado dessa dor. Sim. Mas ele mesmo não se poupou dessa dor, né? Ao texto que o Senhor ele vira o rosto, né? E justamente. Para não ver ali o sofrimento do filho, né? É algo muito profundo, sim, né? Quer dizer, o próprio Senhor Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Aquele momento ali agora, Jesus estava só, porque estava sobre ele toda a aflição, todo o pecado, né? A morte, o juízo de morte sobre a humanidade, né? Mas ele morreu e ressuscitou. Venceu a morte. Ele, antes, né, no seu último momento, ele diz, né, na cruz: Pai, está consumado. Ele consumou todo o projeto de salvação para que o homem tivesse a oportunidade de não morrer mais eternamente, de ter a vida eterna. E é importante, nós estamos só nesse primeiro verso aqui, do capítulo 22, o verso 22, mas para você que nos assiste, quando nós falamos de cristianismo e de evangelho, o que nós estamos falando aqui é o evangelho. Sim. É o entendimento de um projeto de salvação, né? Então o evangelho vai tratar disso, né? De um Deus que proveu todo o recurso para resgatar a vida do homem, que vai dar o seu único filho para morrer numa cruz, para verter o seu sangue, para que o nosso pecado fosse perdoado, né? Então o projeto de salvação é isso, né? Sim. Então às vezes as pessoas elas querem materializar, elas querem um evangelho para esta vida, um cristianismo que vai falar somente dessa vida, dos benefícios dessa vida. Não. O evangelho vai tratar de salvação. Sim. É um projeto de resgate da vida do homem. Desde o Gênesis até o Apocalipse, o assunto principal da Bíblia é a salvação do homem. E o centro desse projeto é o Senhor Jesus. Sim. Mas nós vamos tratar aqui, pastor Roberto, basicamente de 7 anos ali da vida de Abraão. E eu gostaria de passar um quadro, até para o pastor comentar alguns detalhes aqui, desses 4 fatos, né, que vão estar relacionados aqui, para que a gente possa prosseguir e voltar ao sacrifício de Isaac, né? Isso, Nós vamos abordar nesse episódio do ano de 1834 a.C., aproximadamente 1827, né? Às vezes se estende um pouco até 1788, nós vamos abordar alguma coisa mais para o final. Então, em 1834 a.C., é a data onde aconteceu o sacrifício de Isaac, onde Deus chama a Abraão e diz que queria que fosse entregue o seu filho, né, em 1834. Em 1832 a.C., Abraão recebe notícias da família de Naor. Né? Naor é aquele que seria o pai de Rebeca, né, que casaria posteriormente com Isaac, seu filho. Mas então, mesmo morando distante, eles mantiveram aquele vínculo familiar, justamente para que se cumprisse a vontade de Deus, da permanência do casamento dentro da família, né, que não houvesse um sentido até profético, né, mostrando do casamento da mesma parentela, mostrando da igreja, figurando com o casamento da igreja com Jesus. Então é um assunto muito maravilhoso também. É interessante porque Abraão tem mais 2 irmãos. Tem Naor e mais um irmão, o pai de Ló. A Bíblia já relata que antes dessa data,
o pai de Ló havia falecido. Sim. Ló caminha com Abraão, né? Há toda aquela questão de Sodoma e Gomorra, a destruição ali. A história de Ló acaba com o erro das filhas ali, né? Sim. Vai gerar duas nações, dois povos ali que historicamente nós vamos ver que não vão servir ao Senhor. E Abraão fica sem opções, porque até aquele momento ele tinha Ismael, o filho de Agar, Isaque, mas havia uma promessa de Deus: farei de ti uma grande nação. E a preocupação que você falou dessa nação, dessa esposa de Isaque, ser da mesma parentela, né? Ter o mesmo sangue. A promessa está na linha da promessa. Na linha da promessa. Então, esse fato que é interessante, porque Deus providencia, olha, Naor, ele está prosperando, a família dele está crescendo. Você vai poder buscar, mais tarde, uma das filhas, né? Uma das moças ali, para se casar com o seu filho. Sim. Então Deus mostrando assim, olha, eu estou no domínio sobre todas as coisas. No controle de tudo. E é importante isso nós entendemos, porque quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, às vezes nossa visão é muito limitada. Abraão estava olhando ali, Deus me pediu para sacrificar o meu filho, ele proveu o recurso, o meu filho está crescendo, eu tenho aqui as minhas servas, né? Os meus trabalhadores, mas fora daquele plano limitado nosso, Deus está agindo de uma maneira extraordinária. Sim. E é importante isso, né? Nós entendemos isso, né? Deus, na sua grandeza, Deus ele age além da nossa pouca visão, né? Então Deus age no completo, né? Nós vemos aqui na sequência da história cronológica, aqui em 1830 ocorre o falecimento de Sara. Aqui se encerrou também. Sara deu à luz a Isaque e ela morre, né? Sim, quer dizer, encerrando ali a história de Sara, né? E ali ela é sepultada em Hebrom, né? Ela falece ali em Hebrom. Em 1827, a morte de Jó, embora Jó morre com 200 anos, né? Embora Jó não esteja citado no livro de Gênesis, mas ele é contemporâneo a essa história, né? Então, quer dizer, aqui a história registra em 1827 a.C. a data do seu falecimento. Seu possível falecimento, né? Morre velho, farto de dias, né? Sim. O Senhor retorna todas as coisas ali. Mesmo lá em Uz, né? Foi um exemplo também de um servo de Deus, que também foi um descendente de Noé, né? Sim. Jó foi um descendente de Noé. Sim. Mas, Roberto, voltando aqui à questão do sacrifício de Isaque, nós vamos perceber ali, profeticamente, muitas nuances, né? Nós falamos aqui, Abraão ali como pai entregando seu filho. Abraão ali é um tipo, né, profético da pessoa de Deus Pai. Sim, queria pai. Entregar o seu filho para morrer, né? O sacrifício ali. Isaque, profeticamente como um tipo do Senhor Jesus, mas nós vamos ver também que nesse relato de Gênesis 22, o perfil de Abraão como servo, né? Sim. Como um homem temente a Deus e um servo de Deus. Eu gostaria até que você falasse sobre esse aspecto de Abraão como servo, porque é muito profundo. É maravilhoso. E é importante para aqueles que nos assistem também viverem essa experiência, né? O que caracteriza um servo? O servo é o que está sempre pronto a servir, a obedecer, né? O Senhor, inclusive, quando nos chama, Ele nos chama para sermos servos, para fazer toda a vontade do Senhor. O servo não tem escolha, o servo não tem o que contradizer, o que questionar, é servo, né? Não tem vontade. Nós fomos chamados para sermos servos. E agora, se nós formos abordar agora o aspecto de Abraão como servo, a Bíblia menciona aquilo que o Senhor quer ouvir de cada um de nós como servos dele. Eis-me aqui. Então nós vemos, por exemplo, em Gênesis 22, verso 1, a Bíblia diz assim: aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então aqui, quer dizer, Deus fala com Abraão, e nesse momento a resposta de Abraão foi, eis-me aqui, ao Pai, né? E eis-me aqui pronto para ouvir o que o Senhor, Deus Pai, queria dizer a ele, né? Então quando o homem ele diz, eis-me aqui ao Pai,
O Pai está falando conosco. De que forma? Pela doutrina, pela palavra, né? Então nós precisamos estar sempre prontos a dizer, eis-me aqui, aquilo que é a vontade de Deus Pai. Num segundo momento, agora figurando o filho, Isaac fala com ele, né? Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. Então aqui agora já ao filho, ele disse, eis-me aqui ao filho. Então Jesus, o filho, o homem dizer eis-me aqui, ao filho, é o homem aceitar aquilo que é o projeto de salvação em Jesus. Glória a Deus. Através do sangue de Jesus, né? Eis-me aqui. E agora, em um terceiro momento, a Bíblia diz que um anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Aqui agora a terceira pessoa da Trindade, né? Representando o Espírito Santo. Ele diz ao anjo, eis-me aqui. Então é quando o homem passa a ser governado pelo Espírito Santo. Dirigido pelo Espírito Santo, é como o centurião, né? Ele diz, eu sou um homem também, sou sujeito a ordens e dou ordens também, digo vai, o servo vai, ele vai e fica. Então ele tinha noção do que era ser servo, o que era ser ordenado, o que é obedecer ordens. E o homem também na presença do Senhor, né? Pronto sempre a ouvir a ordem do Espírito Santo. E o que o Senhor quer ouvir de nós é justamente esse. É isso, né? Eis-me aqui. Foi o que o Senhor, Isaías disse, né? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. É o que o Senhor quer ouvir de cada um daquele que se propõe a servir ao Senhor. Abraão deixa para nós aqui essa lição, dizendo, eis-me aqui, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. A vontade completa de Deus, sem questionamentos, sem vamos dizer assim, querer moldar a ordem do Senhor, aquilo que convém. Mas eis-me aqui, Senhor, pronto para ouvir. Muito profundo, porque essa expressão parece algo corriqueiro, mas o eis-me aqui, ele está dizendo assim, olha, eu não vou colocar nenhuma imposição do que Deus vai falar, né? Eis-me aqui, estou pronto para ouvir e obedecer. Então é importante para você que nos assiste, porque ser servo, né? Viver esse projeto de salvação é um projeto completo. Sim. Nós vamos ver em toda a palavra, em todos esses aspectos, a operação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a Trindade agindo e operando na vida do homem, na vida da igreja. Nós vamos ver nas cartas do Apocalipse, as 7 igrejas, né? Todos os 7 períodos proféticos da vida da igreja, e nós vamos ver nitidamente a operação do Pai, a operação do Filho, a operação do Espírito Santo. Sim. Então fica para você aqui, neste episódio, viver essa experiência, né? O eis-me aqui com a doutrina do Pai, o projeto do Pai, o eis-me aqui do sacrifício do Filho, sim, da morte do Filho, do poder do sangue de Jesus, e o eis-me aqui da operação do Espírito Santo, né? Hoje nós estamos vivendo essa grande operação do Espírito Santo, né? Sim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Eu ouvi a voz do Espírito Santo. E quando o homem diz eis-me aqui, ele está dizendo eis-me aqui ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, mas justamente é esse projeto completo na vida do homem. Por que que Abraão foi tão bem sucedido? Por que que Deus prosperou? A história de Abraão chega até nós como um homem de fé, é porque ele obedeceu, ele vive pela fé. A fé leva o homem a dizer o eis-me aqui, né? É viver uma vida dependente do Senhor, crendo no projeto de Deus, que a vontade de Deus é soberana e superior e maior do que a nossa. É como você disse, né? Enquanto Abraão estava na sua lida, Deus já estava preparando a sua descendência, né, providenciando já para o seu filho, a esposa. Então Deus, quando o homem ele se sujeita à vontade de Deus, ele está sujeitando a essa vontade que ela vai além do nosso momento. Às vezes o homem se prende a um momento, mas o momento você olha ao redor, você está dentro de uma tenda, como aconteceu com Abraão. Quando Deus chamou Abraão, ele sai para fora. Mas quando o homem diz, eis-me aqui, o Senhor começa a descortinar diante dele
todo o seu poder, porque para Deus não há limites, não é impossível, não há nada difícil. Então, quando o homem, como servo, se coloca na presença dele, Deus, então, ele tem a liberdade de fazer aquilo que é a sua vontade. Mesmo que o homem, em um momento, não entenda. O homem não entende, mas o Senhor está trabalhando na sua perfeição. Glória a Deus, maravilha. Dando prosseguimento aqui, nós vamos ver os detalhes que são colocados no capítulo 22 sobre o sacrifício de Isaac, que o Senhor chama, como nós vemos no versículo aqui, toma o teu filho, o teu único filho a quem amas, e vai e sacrifica-o a mim no lugar que eu te mostrarei, né? Ali em Moriá. Mais importante que nós vamos ver aqui na sequência, todos os detalhes ali e os atos de Abraão, de Isaac e outras figuras que aparecem, que profeticamente também vão mostrar algo que está muito relacionado com o momento que nós estamos vivendo, né? O momento que nós estamos tratando sobre revelação, palavra revelada, o descortinar o profético, viver o profético, né? Viver a Bíblia além da letra, né? Entender todo esse projeto. Eu gostaria que colocasse um quadro aqui que vai falar sobre mais algumas figuras que aparecem no texto, né? Do verso 3 ao verso 5, que são os moços ali, né? Os servos que sempre... Nós vamos ver isso na Bíblia, né? Sempre aparecem esses moços que são ajudadores ali dos seus senhores e também do jumento, né? Porque o texto diz assim no verso 3 ao verso 5, diz assim, Gênesis 22, do verso 3 ao verso 5, diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento. E eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. É interessante que nós vamos ver a imagem ali, o jumento está ali com a lenha que seria usada no sacrifício. Você vê os moços ali, a gente pode até imaginar a cena, né, desse caminho, do acampamento até o lugar ali que Abraão vê de longe, e possivelmente a ordem era o pai e o filho, né, Abraão e Isaque à frente, porque era o normal, né, os senhores ali, eles eram os donos da casa à frente, os 2 moços ali e puxando o jumento ali, né? Era essa imagem, né, do acampamento até chegar ao local do sacrifício, esse trajeto ali. E nós podemos fazer um paralelo aqui com toda a história que é traçada na Bíblia, desde o Gênesis, né, até quando nós chegamos ali nos Evangelhos, algo muito profundo. Por quê? Porque esses moços aqui, eles vão falar dos profetas, que são servos de Deus, que foram levantados ao serviço do Senhor, para profetizarem, e eles foram usados em todo o Velho Testamento. Deus foi usando, levantou Isaías, Jeremias, Amós, Abacuque, Davi profetizou, Moisés profetizou, Débora profetizou. Então o Senhor vai levantando homens e mulheres, né, servos de Deus, para profetizar sobre aquele que estava ali à frente, sobre o Senhor Jesus, sobre o sacrifício. Então nessa caminhada nós vamos ver isso, né? Nós vamos pegar a Bíblia, você vai ler Jeremias, você vai ver o servo ali, o profeta Jeremias, sendo usado por Deus, mas para falar de uma salvação, né? Isaías, quando nós vamos pegar o capítulo 11, vai falar sobre o reinado do Messias, né? E nascerá do tronco de Jessé, toda essa operação ali, né? O seu governo, apontando para o Senhor Jesus. E o jumento ali com aquela carga fala da lei. A lei. Né? Tudo aquilo que Deus deixou, né, no Pentateuco, a lei, tudo que foi colocado ali era uma sombra da graça, daquilo que viria da pessoa do Senhor Jesus. Né? Mas chega um momento que é interessante isso, Abraão, como pai, disse assim: até aqui só. Né? Que foi ali o tempo de João Batista, né? João Batista foi levantado, o último profeta da lei, para anunciar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para Jesus: olha, é só até aqui.
agora sou eu e o meu filho. Aí ele pega a lenha que estava sobre o jumento e agora coloca sobre os ombros de Isaac. Isaac era Jesus que agora ia subir, né, com a cruz para concretizar e finalizar esse projeto de salvação. Sim. É muito profundo isso, né? É muito bonita essa figura, porque igual quando cita ali, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Então, primeiro que quando Deus fala com Abraão e pede o seu filho, de onde ele estava até onde era Moriá, era cerca de 80 a 100 quilômetros. Então, era caminho de 3 dias, é o que a Bíblia fala. Eles caminharam durante 3 dias. Então, Deus fala com ele, e naquele trajeto, em todo aquele trajeto, o que estava na mente de Abraão? É o sacrifício do meu filho. Né? E a Bíblia diz que ao longe ele viu. Então, nós vemos isso profeticamente, Deus Pai, desde a eternidade, já vislumbrava este sacrifício. O sacrifício de Jesus. Glória a Deus. Assim como Abraão estava, vamos dizer assim, no seu sentimento de pai, a dor daquele sacrifício, Deus Pai também. E nós vemos até na Bíblia, em todos, nos profetas, em muitos momentos, o pai expressando o sentimento pela morte do filho. Aqui em Abraão é um exemplo. Isaías 53, né, quando fala aquele que foi subindo, né, era como uma raiz de uma terra seca, né, ele levou sobre si as nossas dores, sobre ele está o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Nós vemos o exemplo de José, que foi traído pelos seus irmãos, foi entregue, vendido por 20 moedas de prata. Vendido por 20 moedas. Aí lá na frente nós vamos ver que Jesus foi traído e vendido por 30 moedas, né? Isso. Mas se você colocar a correção também, o valor era o mesmo, né? Justamente. Mas era a troca, né? Isso, e assim, expressando justamente o pai já visualizando o sacrifício. A expressão diz, Abraão viu ao longe. Então o pai já via e já sentiu a morte de Jesus, até nos próprios sacrifícios do culto mosaico, né? Então era o pai visualizando aquele momento. E no momento em que Isaac seria sacrificado, né, Abraão levanta o cutelo para executar a ordem, o pai, né, o Senhor brada, preserva e Abraão daquele sentimento, daquela dor, mas o pai não, né, ele não se poupou desse sofrimento. Aquela lenha que estava sobre Isaac, a cruz que Jesus levou, representa todo o nosso pecado, representa a morte, representa toda a angústia que era nossa, que seríamos nós que teríamos que estar levando, mas ele levou sobre si. Então ali o pai visualizando ao longe, mas ali no momento ele não se preservou por amor a nós. Por amor a nós entregou o seu filho para morrer no nosso lugar. E é interessante, já fechando aqui, essa expressão, né? Ficai-vos aqui com o jumento. E nós vivemos um momento que nós temos que entender isso, né? A salvação, ela não vai ser e nunca será pelas obras. Sim. Mas é pela graça. Não? Então a lei, ela ficou, né? Tudo que Israel viveu como lei, o guardar um dia, toda a questão do sacrifício ali, isso ficou no sacrifício, porque agora seria um novo pacto, né? É um novo testamento, né? É o novo pacto em Jesus, né? Porque agora vai ser a salvação, o recurso do homem é pela graça. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, né? É pela graça que nós somos salvos, é por meio da fé, né? Isso não vem de vós, vem de Deus. Então é toda essa operação, e é importante nós entendermos isso, porque a lei, nós vamos usar o Velho Testamento, mas é por revelação, né? É o que você falou aqui. Mas hoje nós temos que entender isso. Nós não precisamos. É como se diz, nós vemos lá nas cartas do Apocalipse, os que dizem judeus e não são, tanto na carta de Esmirna como na carta de Filadélfia, porque era ali o intuito de se colocar ali uma falsa doutrina,
Sim. De colocar que a salvação é pelas obras. Ó, nós somos cristãos agora, nós acreditamos em Jesus, mas nós temos que praticar a lei. E o Senhor, ele repreende fortemente isso, né? Os que dizem judeus não são. Né? Até a expressão muito forte, eles estão lá na sinagoga de Satanás. Apocalipse 2:9 e Apocalipse 3:9. Mas mostrando isso, hoje nós vivemos pela graça. É uma experiência com Jesus, essa experiência. Por isso a ordem de Abraão aqui, profética. Ó, ficai-vos aqui com o jumento, porque agora é o filho que vai subir, sou eu e Isaac. Isaac vai subir com a lenha sobre as costas, né? É Jesus ali como o autor e consumador, né, da nossa salvação, né? É a pergunta que Isaac faz. Pai, aqui está o lenho, a madeira, né, o lenho, o fogo, mas e o cordeiro? Então, porque ele já vinha desse conhecimento do sacrifício. Então, mas a lei ficou para trás. A resposta de Abraão foi: Deus proverá. Então, quer dizer, agora não seria a morte necessária, a morte do uso da lei, mas agora o Senhor providenciou pela graça, pela misericórdia, o cordeiro. A providência de Deus para que o homem não morresse, para que fosse trazido diante de Deus o sacrifício pelo pecado do homem. Glória a Jesus. Já terminando aqui, Roberto, e já pegando carona no que você está falando aí, Gênesis 22:13 diz assim: então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Para terminar, eu gostaria que você até deixasse aqui uma palavra para aqueles que estão nos assistindo, que talvez estão assistindo esse programa pela primeira vez hoje, né? E muitas informações, revelação, projeto profético. Nós estamos falando aqui de Abraão, lá em Gênesis, 4.000 anos antes do Senhor Jesus, e estamos falando do Senhor Jesus, sim, mas apresentar para todos que estão nos assistindo a pessoa de Jesus como o Cordeiro de Deus que foi sacrificado pelas nossas vidas. Sim. Quando Abraão estende as mãos para sacrificar Isaac, naquele momento, se não houvesse a intervenção de Deus, Isaac morreria. Então, mas Deus, pela sua misericórdia, ele proveu o cordeiro. Então, onde Jesus não está presente, a morte. Então, por isso que o Senhor, ele, nesta hora, a voz do Espírito Santo é justamente apontando o cordeiro para o homem que precisa, dando ao homem em Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista disse, né, essa expressão: eis aí o Cordeiro de Deus. Então, Jesus é o Cordeiro que quer morrer, né, que morreu no nosso lugar e quer levar sobre si as nossas dores. O homem carrega sobre si um fardo, um peso muito grande do juízo, da condenação, e isso reflete em toda a vida do homem. Mas o Senhor quer, assim como trouxe a família de Abraão uma nova esperança, Abraão voltou para casa feliz, com uma experiência, perdoado, renovado, porque houve uma operação de Deus na vida dele. E é essa operação que Jesus quer fazer na sua vida, na vida daqueles que nos ouvem, que vivem momentos, às vezes, até sem solução, onde se vê apenas como expectativa a morte. Não há uma saída, mas Jesus é essa saída. É o Cordeiro que o Senhor, Deus proveu, Deus providenciou. Deus, ele tem o desejo de prover para você essa nova vida em Jesus. É importante, já fechando aqui, que talvez você está nos assistindo aqui e às vezes nós não sabemos aquilo que cada um está passando, né? Sim. O que cada um precisa, né? Mas é interessante que há um temor tão grande da parte de Abraão ali, porque ele olha assim e fala assim: verdadeiro, e chamou aquele lugar, Deus proverá. Então, nós estamos encerrando esse episódio dizendo para você neste momento que está sendo apresentado para você um Deus que provê todas as coisas, né? Abraão, talvez no último ato ali de força, ele falou: não tem mais jeito. O meu único filho, a quem eu amo, Isaac, eu vou ter que
me despedir dele, né? Então, às vezes, nós nos encontramos em situações que não tem mais jeito para a minha vida, mas nós servimos a um Deus que provê todas as coisas. E Ele quer te prover paz, segurança, alegria, quer prover uma família segura, quer prover a condição de você ter toda a felicidade de ouvir a voz dele, mas o mais importante, um Deus que proveu para nós uma eternidade através do Filho Jesus. O mesmo Jesus que está sendo profetizado aqui, que foi dado por nós na cruz, que morreu por nós, que ressuscitou ao terceiro dia, Jesus, ele vai voltar e ele vai arrebatar uma igreja. E há um lugar preparado para você também. Amém. Nós estamos encerrando aqui, nós queremos despedir a todos, né, com a paz do Senhor Jesus. E te convidar a assistir toda a programação da TV Manaim, está vinculado nas TVs abertas, também no YouTube, nos nossos canais. Se deleite com a revelação, com aquilo que o Senhor tem para a sua vida, para a sua família, e que você possa viver isso sempre. A todos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Pastor Roberto. A paz do Senhor Pastor Alex, a paz do Senhor a todos.